Mas esse assunto é interessante, né? Falar de política é, é uma coisa importante hoje, porque a realidade é que muitas pessoas não entendem, né? Então, por exemplo, poucas pessoas sabem que o presidente não manda em bosta nenhuma, basicamente. O presidente não manda em bosta nenhuma. O Brasil é uma república federativa. O Brasil é uma república. Uma república, ela tem uma coisa chamada tripartição do poder, que foi um método. Claro que a república ela foi idealizada, não lembro se agora foi por Sócrates ou Platão. Hum, Poxa, não lembro. Mas, claro, o conceito de república nasceu da filosofia. Eu só não lembro se foi Sócrates ou se foi Platão quem estabeleceu a república. E eles criaram essa metodologia de governo, que basicamente ela possui uma tripartição do poder, que serve para manter o equilíbrio. Né? Então, por exemplo, se você tem um regime totalitário, você vai ter todo o poder concentrado nas mãos de uma figura, de um rei, de um imperador. Né? Isso é um regime totalitário. Dentro de uma república, você tem um poder repartido. Né? E esse poder ele é igualitário, ele é igualmente repartido dentre esses três núcleos. Então você tem o executivo, que é onde fica o presidente, o legislativo e o judiciário. Então o poder, ele basicamente vai ser dividido nesses três núcleos. Entende? E um núcleo não pode fazer nada se o outro não cooperar. Essa é a realidade. Então você pega um presidente que ele basicamente está trabalhando no núcleo só, que é o executivo, e se o legislativo e o judiciário não cooperar com ele, ele está ralado, ele está ferrado. Não tem o que ele faça, ele não vai conseguir fazer nada, as ideias dele não serão implementadas, e basicamente ele não vai conseguir governar. E aí, no final do governo dele, muitas pessoas vão olhar e vão dizer, pô, esse cara não fez nada. Mas é óbvio, tudo que ele tentou fazer foi brecado, né? E é o que acontece. É por isso que é uma triste realidade você ser presidente do Brasil. Tua vida vira um inferno. Tua vida vira um inferno. Eu não preciso nem ser presidente para saber disso. Tua vida vira um inferno. Você vai querer melhorar as coisas, você vai querer implementar novas ideias, você vai querer destruir o comunismo e não vai conseguir. Não vai conseguir. Né? Bom, infelizmente o comunismo tem muito recurso, né, cara? O comunismo ainda tem muito recurso, né? Mas já foi muito enfraquecido no Brasil. Ah, cara, o grande problema do comunismo é esse. Ele vai sempre correr na direção de uma ditadura. Entendeu? O objetivo do sistema comunista sempre foi o controle total do Estado. Basicamente, o que o regime comunista vai fazer? Cara, isso aí você vê Mao Tse-tung na China, o Stalin na antiga União Soviética, né? E vários outros que implantaram regime comunista. Cara, regime comunista, isso aí é doido, né? Começou lá na antiga União Soviética, começou com Lenin, mas na verdade o comunismo nasce na Alemanha com Karl Marx. Então, o que basicamente isso acontece? Cara, a estratégia é muito simples. Você fortalece o Estado, né? Ou seja, o que é o fortalecimento do Estado? É gerar uma dependência do povo para com o Estado. Então o Estado ele vai ser a fonte do suprimento de todas as necessidades. O povo cada vez mais é empobrecido para que o povo não tenha recursos, né, para ir contra o regime. Então, em determinado momento, o regime te pega, né, desprevenido. E o regime se instala. Bem-vindo Maduro, né? Bem-vindo Maduro. Então, é exatamente isso que acontece. Entende? É exatamente isso que acontece. O Estado, um regime comunista sempre vai buscar fortalecer o Estado. Por quê? É a forma de oprimir o povo. Então, a partir do momento que ele tem o fortalecimento do Estado, ele tem o povo dependente dele. Né? Então, nesse momento, quando você tem o povo dependente do Estado, o Estado tem total controle sobre o povo. E aí, meu irmão, acabou. Acabou. Porque se o Estado detém todo o controle, não há mais nada que o povo faça, só sofrer.
É só isso que vai acontecer. O povo vai só sofrer. Por quê? Cara, o ser humano ele já tem uma imaturidade. Gente, isso é muito importante. Cara, isso é muito importante. O ser humano ele já tem uma imaturidade para lidar com o poder. O ser humano já tem uma imaturidade para lidar com o poder, cara. Ele não sabe lidar com o poder, velho. Entendeu? Se ele não sabe lidar com o poder, se ele tiver muito poder a ponto de ter um povo inteiro, uma nação inteira sob o jugo dele, acabou. Acabou. Então, cara, primeira coisa, se nós já tivermos um líder, né? Uma pessoa evoluído bastante a ponto de saber lidar com o poder, já é um grande passo, né? Isso já é muito importante. Inclusive é uma das coisas que a gente deveria estar atento, né? Quando vai votar num candidato lá, é uma das primeiras coisas que a gente deve saber se o cara sabe lidar com o poder, mano. Porque se for imaturo, vai fazer merda. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Isso aí é fato. Então, cara, basicamente, política é isso. Você tem 3 poderes e não consegue fazer nada. Se os outros poderes eles não permitirem. Uma das primeiras coisas, cara, que um Estado ele tem que fazer é destruir o comunismo. A partir do momento que ele destrói o comunismo, ele destrói, cara, um dos maiores vírus dentro de uma sociedade, porque mina a economia, né, cara? Óbvio que vai minar a economia. Por quê? Porque o Estado não pode ser a fonte de tudo. Como é que o Estado vai ser a fonte de tudo? Não tem como concentrar tudo nas mãos do Estado. O Estado não consegue. Ele não tem tentáculo suficiente para isso. Entende? Pode ver. Se você deixar várias empresas na mão do Estado, ele vai falir com todas elas, cara. Principalmente por meio da corrupção. Por quê? Porque elas se tornam galinhas dos ovos de ouro. Entendeu? Então, pô, quem é que vai conseguir olhar para uma galinha dos ovos de ouro e não levar um ovinho para si? É isso que vagabundo tem que entender, entende? Nego vai abusar, nego vai abusar. Isso aí é fato. O Estado ele não tem capacidade de lidar com tudo isso. Isso precisa ser terceirizado, isso precisa ser privado. E é por isso que o capitalismo é o modelo que mais funciona. Porque o capitalismo privatiza tudo. Tá entendendo? O capitalismo, ele defende que o capital tem que estar concentrado nas mãos do povo, nas suas mãos, não nas mãos do Estado. É por isso que um regime capitalista ele vai enfraquecer ainda mais o Estado. Né? Então jamais um Estado vai conseguir implementar uma ditadura. Né? E basicamente isso torna o povo mais detentor de poder. Isso fortalece mais a democracia. É claro, né, que também não existe um regime perfeito, né, e eu não digo que o capitalismo é perfeito, ele tem seus problemas, como por exemplo, né, pega um cara tipo George Soros, que basicamente, acho que aquele cara aí detém 83% das riquezas do mundo, é um cara extremamente rico, e você pega aí um George Soros e, pô, o cara basicamente usa o dinheiro dele para fazer besteira. Bom, é o risco que se corre também dentro do regime capitalista. Um cara enriquecer demais e ele começar, né, a mexer os pauzinhos para... e ele começa a usar todos os recursos dele para fazer besteira. Mas aí é basicamente isso que acontece. Entendeu? As pessoas acham que o presidente ele detém todo o poder. E não é assim. O presidente quase que não manda em porra. O presidente não manda em porra nenhuma. Né? Porque se os outros. Foi como eu disse, os outros 2 poderes não tiverem com ele, ele tá ferrado. Essa é a realidade.